Olá, para quem não me conhece, eu sou a Ana Decknop, sou psicóloga e trabalho atualmente no consultório. Eu tenho postado alguns vídeos no Instagram e no YouTube. O meu Instagram é falando sobre você _ e o YouTube é Ana Decknop / falando sobre você. Eu quero aproveitar e pedir que você se inscreva no meu canal. Caso você goste dos vídeos, dê um like ou dislike, que comente alguma coisa, para que eu possa aperfeiçoar cada vez mais nesse conteúdo, cujo meu objetivo é que chegue ao maior número de pessoas. Eu fico muito feliz quando eu percebo que eu posso ajudar alguém com esses vídeos, com essas mensagens. E para mim é uma alegria muito grande estar com você aqui. Durante o meu percurso, eu trabalhei em algumas instituições, como a PAI, eu trabalhei também em creche, eu dei aula no curso normal superior, eu dei aula no curso de psicologia. E sempre foi uma paixão para mim, né? O meu trabalho, eu sempre gostei muito. E hoje eu pretendo falar sobre o que o relacionamento amoroso revela sobre você. No vídeo passado eu falei sobre a autorresponsabilidade, mais direcionado aos relacionamentos amorosos. Bom, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi a seguinte situação. Eu estava em grupo com uns colegas e aí surgiu esse assunto e eu fiquei muito atenta ao que se passava com esses 3 casais e até mesmo ao posicionamento de cada um, né? Então, eu tinha lá 2 colegas que estavam sem o namorado, sem os namorados, melhor dizendo, naquele momento. E a conversa era a seguinte: uma falava que o namorado, que morava fora, que ela não gostaria, para não causar polêmica, que ele soubesse que ela estava naquele local, batendo papo com os amigos, porque no dia seguinte ela teria com certeza muitos aborrecimentos, comentários desagradáveis da parte dele. E disse que ele é um pouco machista e que para ele muita coisa é natural, como ele sair sozinho lá onde ele mora é natural, mas ela sair não, ela sair dava aí uma polêmica, não rolava bem. Então, para isso, ela resolveu não postar nas redes fotos, né, do evento, do local, e ficou lá, né, e conversando sobre o assunto, um tanto quanto me parecia um pouco incomodada, né, com a situação. A outra colega já se posicionava assim: o meu namorado, se ele falar alguma coisa a respeito disso, como costuma acontecer, já deu para mim. Se precisar eu até termino, porque não tá dando mais para aguentar esse tipo de situação. E um colega noivo que disse que desde o início do relacionamento eles conversaram, né, e estipularam dessa forma, que um teria liberdade e o outro também de sair com amigos e que isso não viraria uma cobrança, que eles não queriam, né, abrir mão dessa forma, desse comportamento, desse estilo de vida, e que nada impediria, caso eles quisessem sair com esses amigos que eram em comum, ora sim, ora não, pelo que eu entendi, não teria problema nenhum também, eles sairiam,
mas ambos preservariam essa liberdade de um e o outro estarem com amigos eventualmente em situações que não teriam a presença deles enquanto casal. E aí eu fiquei pensando, né, justamente nisso e olhando para essas situações, né? Porque muitas vezes a pessoa se posiciona, até vai no local, mas eu fui observando um certo incômodo de algum modo. Tanto é que esse assunto surgiu naquele momento. E aí acaba acontecendo isso, né, naturalmente. Ou as pessoas omitem para não terem problema e fazem o que querem, ou o relacionamento tende até a se romper porque é um contrato explícito ou implícito, mas que um está bem nesse caso e o outro não, dentro do que foi observado, ou existe um acordo em que ambos, né, tentam e procuram algo que seja bom para os dois. Pode acontecer de um casal, né, ter esse contrato também de nenhum dos dois sai sem a presença do outro. Bom, eu respeito, é claro, né? Aí é muito de cada um, mas há de se convir que algo que também tolhe, né, a liberdade. Ou seja, um só pode estar em algum lugar se o outro estiver, né? Não sei, e se acontecer alguma coisa, e se houver um imprevisto e não for possível, né? Então, um tem que deixar de estar aonde quer, dependendo da situação, por esse acordo. Mas se ambos ficam bem, quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Então, a pauta que fica como conversa, como algo para a gente pensar nesse vídeo é em relação também, né, a essas escolhas, a esses posicionamentos e a autorresponsabilidade diante do que se assume, do que se escolhe, o que isso pode revelar sobre cada um, né? E eu vou continuar conversando com você a respeito desse tema. Bom, então eu acredito que diante de tudo que nós conversamos aqui, você pensar no que te leva a agir de determinada forma pode ser algo que com certeza vai te auxiliar em um determinado contexto, né? Em uma determinada situação da sua vida. E aí eu falo tanto sobre, né, os namorados que não acreditam que seja legal a namorada sair com um grupo de amigos, quanto sobre o que se passa, né, com essas namoradas, com a forma delas lidarem com a situação. E no fundo isso já estava acontecendo quando começou essa conversa informal, né? E eu fiquei me perguntando o que levava um ou outro a agir dessa forma. Foi algo que foi passando naturalmente pela minha cabeça. Gente, esse é o Faísca, tá? Acho que vocês já viram em alguma foto. Vou deixar ele nos dar licença aqui, porque ele resolveu tomar a cena. Mas assim, vamos lá. Vou continuar aqui. Faísca, filho. Até perdi, gente. Vamos lá. Eu fiquei pensando, né, o que levava uma pessoa ou outra a agir dessa forma. E o que eu fui observando é justamente o fato das pessoas agirem de modo automático, talvez assim, por uma educação, né, que a pessoa recebe, e aí aquilo vira um hábito, vai virando um comportamento automático,
até se tornar praticamente uma característica fixa, né, daquela pessoa. E aí a gente vai observando que alguns comportamentos repetitivos que serviram para determinada situação na vida daquela pessoa, para ela se defender da insegurança, talvez, ou porque ela se sinta incluída, sendo verdadeira com os valores familiares. Isso, né, no contexto atual, quando se fala da possibilidade, quem sabe, né, de perder um relacionamento ou de ambos terem que ficar vivendo algo que se torna assim, como é que eu vou dizer, algo que não é verdadeiro, no sentido de eu não falo para você que eu fiz, mas eu também preciso me respeitar, então eu saio. Fica talvez um jogo, né, naquele relacionamento para que ele perdure. E aí, se não está bom para os dois, tem algo disfuncional nessa história, né? Então, essa conserva cultural, esse comportamento repetitivo, ou por uma educação familiar, ou porque foi o jeito que a pessoa aprendeu a agir, sendo que talvez para outro relacionamento tenha dado muito certo, para esse não, é algo que vale a pena, né, pensar. O que me leva a agir dessa forma? E se eu estou tão inseguro, né, ou insegura, o que eu posso fazer para talvez eu ficar mais inteira nessa relação? O fato das pessoas estipularem, né, determinados comportamentos, determinadas regras no relacionamento que não valem para os dois ou que não traz um bem-estar para esse casal, naturalmente impede, né, que se haja de modo espontâneo, de modo natural, né, de modo criativo. Ou seja, olha, nessa situação, isso assim não estava legal, como é que a gente pode entrar num acordo, o que a gente pode fazer enquanto casal, né, diante disso. Não se pauta, né, pelo diálogo, pelo acordo, pelo respeito mútuo, né, e vira um relacionamento baseado na insatisfação de uma das partes, né? Então é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre esse dinamismo, essa forma de estar na relação que revela algo sobre cada um e também sobre o próprio relacionamento em termos assim da qualidade dessa relação, né? Antigamente tinha muito isso, que o homem podia sair sozinho e a mulher não. Enfim, qual que é o objetivo de determinada regra, de determinada forma de agir na relação, que dentro desse contexto que a gente está conversando parece que mais prejudica do que favorece, né? Então eu venho fazendo esse diálogo com você, eu venho conversar com você a respeito disso, com o objetivo sim de que você possa olhar mais para essa relação, né? E como que é para você cuidar dessa relação, se existe um objetivo maior, que é estar bem, ambos estarem bem com esse namoro, com esse romance, enfim, né? E para finalizar, é esperado, né? Essa busca de segurança é muito comum e naturalmente as pessoas buscam essa segurança através do controle em relação ao outro. E me parece assim que é como se quisesse voltar quase que ao útero materno, né? Ali tá seguro, ali segura, né?
Ali nada ameaça, ali é um conforto grande, uma temperatura ideal. Só que depois que se nasce, que vem para a vida, essa segurança total, ela é pura ilusão, né? Ela é utopia, porque diante da relação com outras pessoas, existem sim desafios, né, a serem vencidos, essa necessidade de controle, algumas frustrações também muito possíveis para quem está vivo, né? É importante olhar para isso. Eu tô com aqui um conceito de matriz de identidade de Moreno, quando ele fala: o pequeno ser está misturado com a mãe nos primórdios da sua existência. Agora, se não se tem, né, consciência de si, como poderá reconhecer o outro? Se você quer ficar misturadinho com o seu namorado, com a sua namorada, ou se você só consegue fazer dessa forma, e é como se você quisesse voltar, né, simbolicamente mesmo, aquela situação confortável quando você estava lá no ventre materno, o que está precisando acontecer é você, na sua fase de desenvolvimento, perceber que você é separado do outro, né? Que você é uma pessoa diferente dessa outra e que algumas frustrações, algumas inseguranças, isso é natural à medida que convivemos com qualquer outro ser humano, né? Eu quero dizer para você então é o seguinte: a reflexão que eu deixo para você é sobre a forma que você se vê e como trata o seu par amoroso, ou seja, como está a qualidade da sua relação, tá? É essa reflexão, gente. É claro que não tem certo nem errado, tem algo que é mais saudável, menos saudável, que talvez permita mais qualidade, menos qualidade na relação, e tudo isso depende também de como é o acordo entre esse casal. Mas é esse o meu recado de hoje, ok? Um abraço para você, tchau, tchau!